E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria no coração que estamos aqui novamente para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando o nosso estudo, hoje vamos falar um pouquinho do último programa, porque o assunto realmente nos interessa. E no último programa a hora avançou mais um pouco. A gente até esqueceu da hora. Falando de comida, a gente se alegra. É impressionante, né? Nós, no programa passado, nós conversávamos sobre as orientações que a dona Laura está passando para o André Luiz sobre a alimentação, dizendo para ele que, na realidade, é o amor de Deus que equilibra tudo no universo. Nós nos alimentamos, né, nos movemos, vivemos e nos alimentamos do amor de Deus. Nós comentamos também que, por sermos filhos dele, temos o seu DNA no nosso psiquismo, que é o amor, porque Deus é amor. Como dizia João Evangelista, Deus é amor. É uma definição muito bonita, né, de Deus. E no dizer de Jesus, Deus é Pai, nosso Pai. Jesus veio modificar completamente a nossa visão de Deus, porque para nós, antes da vinda de Jesus à Terra, Deus era um Deus violento, um Deus parcimonioso, um Deus sectarista, um Deus invejoso. E Allan Kardec coloca que é um Deus que não deve ser temido, mas um Deus que quer ser amado. E é isso que Jesus veio ensinar, a gente a senti-lo como um pai que cuida, que ama, que protege. E a dona Laura falou isso para o André Luiz. Nós até lemos no programa passado uma mensagem que está na Revista Espírita de dezembro de 1863, muito interessante, sobre a alimentação do homem, uma mensagem de Lamennais, que diz que o espírita, o cristão, ele pode comer o que ele quiser, né? Desde que com moderação. Ele coloca lá que isso não vai influenciar na sua espiritualidade, mas que também é verdadeiro que aquele espírito que já está mais espiritualizado, ele já entende que não deve se alimentar dos seus irmãos inferiores. Ele já começa a ter esse sentimento, não é? Mas a gente sabe que, dependendo do trabalho que a pessoa precise desenvolver, ela vai necessitar, sim, de fluidos mais grosseiros, e esses fluidos nos é dado através da proteína animal, né, da carne animal, porque a gente sabe que uma bandeja de salada de alface não não dá para a gente o mesmo prazer, né, e aquela sensação de plenitude do que um churrasco. Não é? Exatamente. E aproveitando que a Tereza está falando do sentimento, quem já tem esse sentimento pelos irmãos inferiores, até porque trata-os como irmãos inferiores, o franguinho, o peixinho, não é? Sim. Porque tem esse sentimento. Quem não tem, tudo bem, ainda não tem. Mas quem já tem e consegue desenvolver, quer desenvolver isso, e já não se alimenta deles, tudo bem. Tá certo, é isso mesmo que os espíritos recomendam. No livro Alvorada Cristã, nós citamos aqui rapidamente no final do último gravação, porque o relógio aqui correu mais rápido. Mas no livro Alvorada Cristã, que é ditado pelo espírito Neio Lúcio,
e psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 43 do livro tem uma página muito interessante. Nós até colocamos que estamos aqui no mês de dezembro, gravando aqui o programa. Não sei quando esse programa vai. Mas fevereiro. Já vai para fevereiro, já vai ter passado o Natal. Mas a página é O Peru Pregador, livro Alvorada Cristã. É muito interessante. Quem já tem, quem quer e quem é curioso por um raciocínio desse também, leia a página. Se a página trouxer algum sentimento, aflorar algum sentimento na pessoa sobre a questão dos animais, tudo bem. Porque as páginas são as páginas que nós temos, né, a obra básica, as páginas que nós temos ditadas pelos espíritos superiores, elas são para nos modificar a ideia, o pensamento sobre a vida, num todo, em todos os sentidos. Porque nós necessitamos aí. Nós somos espíritos em expiação, endividados perante a lei. Ainda muito aquém de alguma superioridade, não é? Então, as páginas, elas são para nos motivar por dentro. É como uma música que nos mexe a alma. A música não toca na nossa alma? Toca. A página também. Se ela tocar a nossa alma, tudo bem. Ótimo, excelente. Raciocine, pense e se conseguir, tudo bem. É o certo. É uma outra informação que esse espírito passou para a gente, lá na Revista Espírita, é que a abstinência no caso, a abstenção de carne nos dias de prece e meditação ajuda. Então, nós que somos espíritas, que frequentamos reuniões mediúnicas ou aplicamos passes nas nossas instituições, que pelo menos nesse dia a gente se abstenha de comer carne animal. Já é alguma coisa, já começa um entendimento, uma disciplina, não é? Então, que a gente possa começar a fazer um pequeno esforço, que não custa nada, não é isso? Porque vai facilitar para os espíritos que verdadeiramente aplicam as energias nos encarnados, junto com o nosso fluido animal, e vai facilitar essa retirada do nosso fluido para que seja doado para os mais necessitados. Então, isso a gente já pode começar a fazer, creio eu, não é? Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos começar a ler o parágrafo 7. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os alimentos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. Muito bonita essa metáfora muito dele, bonito, né? Muito falando que a mãe natureza, o leite que ela nos dá é os seus vegetais. Não é isso que ele está dizendo. A exemplo da criança sugando o seio materno, a natureza nos dá o alimento, né? Os vegetais. Muito bonito, porque ele fala assim, né? A exemplo da criança sugando o leite materno. E aí, no capítulo, nós lemos no programa passado, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, nós tínhamos lido a lei de amor, que está no item 8, que é ditado pelo Espírito Fenelon. E ele fala que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E esse sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito, quer dizer, o esforço próprio meu, Lázaro? Através... Fenelon. É Fenelon. E aí, a altura do progresso, quer dizer, o progresso que o espírito faz através das encarnações, nós, nas nossas expiações, e sendo o dia que nós quitarmos com a lei, o progresso, esse amor, esse sentimento vai ser o nosso sentimento por excelência, o amor, né? Vamos nos alimentar dele como está aqui no livro. E aí ele vem relatando e tal. E no segundo parágrafo do item 8 ele diz assim: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. Ele junta a reencarnação, segunda palavra, com o amor, que é a primeira. E aí ela está explicando aqui, a dona Laura, né? Que é ela que está falando. Ela fala assim,
a exemplo da criança sugando leite materno. Essa criança é um espírito reencarnado que veio no seio dessa família, que veio nas suas dívidas, nas suas provas, nas suas expiações, se reunir com aqueles espíritos a quem tem que aprender e está se alimentando daquela que muitas vezes o prejudicou, ou que vice-versa. Então, nós estamos vendo aqui o sentimento, que ela está falando do sentimento, a alimentação e a reencarnação, tudo numa situação só, que é a amamentação. É muito legal esse raciocínio, muito bom, né? Quando a gente vê tudo na criação de Deus é divino, é belo, mas uma criança, né? Você não sabe quem é, aquela coisinha fofa, bonitinha ali, você não sabe quem é aquele espírito ali endividado que está ali, nem tem que saber, mas ela está ali sendo alimentada muitas vezes por quem ela prejudicou ou que a prejudicou. Então é o amor, o alimento da alma, está se alimentando, a necessidade do leite materno, sabemos da importância dele, né? Alimentando aquele corpinho que tem que evoluir, que tem que crescer, que tem que aprender. E o sentimento que vai ali muitas vezes. Quer passe melhor do que esse? Uma amamentação de uma criança, não é? Então é isso, é muito bonito essa metáfora como a Tereza falou. Vamos continuar. Então a dona Laura está dizendo que à medida que o princípio inteligente se avança, né, quando ele entra no reino animal e hominal, ele vai mudando o seu tipo de alimentação. Vamos repetir. O verme, no subsolo, nutre-se essencialmente da terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal e transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Então, ela está mostrando para o André Luiz que a própria natureza nos dá exemplo da evolução do tipo de alimento que o espírito passa a usar. Ela diz que o verme come terra, que o animal ele começa a comer plantas, né? E alguns até outros animais são carnívoros, né? E o homem ele vai colher já o fruto e vai mudar, já vai cozinhar, porque o animal não cozinha, mas o homem, a partir do que ele colhe na natureza, ele transforma, né? E ele usa no lar. E aí, então ela está mostrando para o André Luiz isso, que há uma evolução nas escolhas do alimento. Se isso acontece na natureza, acontece também com o ser humano, que vai evoluindo a cada etapa, que vai se espiritualizando e com isso vai espiritualizando o sentimento e vai espiritualizando a sua alimentação também. Ele vai entendendo que ele não vive para comer, ele apenas deve comer para se manter vivo. E como a gente leu lá, Lamennais falando que a gente pode comer o que quiser, nos é lícito, como dizia Paulo, né? Mas nem tudo convém, que a gente tenha uma moderação na alimentação, que a gente, não vamos fazer como muitos irmãos dizem, que bebem, né, e comem, porque Jesus bebeu e comeu muito, ainda saiu das bodas lá de Cana, sem saber quem era seu pai e se era sua mãe, porque quando a gente quer, a gente distorce tudo. Então, muitas pessoas dizem que bebem porque Jesus também bebeu e saiu cambaleando já da boda de Cana e não sabia nem quem era o pai e quem era a mãe dele. Quer dizer, distorceu tudo, mas a gente tem que entender que a gente já tem condições, a nosso nível evolutivo, ao nível evolutivo que a Terra está passando, né, que nós estamos numa fase de saída de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, nós já temos condições de melhor nos alimentarmos, aqueles, lógicos, que temos essa opção. E a maioria, né, já tem um conhecimento e pode, principalmente os espíritas, podem fazer uma opção mais equilibrada de alimentação.
Até um treino, né? Porque vamos desencarnar. É isso, é um treino. É isso mesmo, é um treino. Porque é assim, na medida que muito será cobrado, a quem muito foi dado. No momento que nos é dado o conhecimento, né? E particularmente quando eu comecei entrei na doutrina, o primeiro livro que eu li foi esse aqui, O Nosso Lar. Quando eu li essa questão da alimentação, eu já fiquei meio chateado, fiquei meio contrariado, né? Tirando a dúvida. Mas é a realidade, então é a realidade da vida. Na medida que eu tenho o conhecimento, e eu sei que isso é o certo, que é o correto, eu vou ser mais responsabilizado, o meu sofrimento vai ser maior, porque eu tenho conhecimento, né? Muito será cobrado conhecimento para quem muito foi dado, né? Então, é isso que a Teresa está dizendo. Aí, continuando o parágrafo 7. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Ela aqui está falando da ascensão moral, espiritual. Então, lá, enquanto desencarnado, eles têm que se alimentar de uma maneira mais frugal, mais leve, mais simples. E compreendendo que cada vez que se evolui, o alimento vai ficando mais sutil, menos grosseiro. É isso que ela está dizendo. Como acontece na terra. O verme come terra, o animal come planta, come outra carne, e o ser humano na terra, ele já manipula o alimento de acordo com o seu paladar, ele já faz escolhas, ele já transforma aquele alimento primitivo em algo mais saboroso de acordo com o seu paladar. Então, houve uma evolução. No mundo espiritual, a mesma coisa. Se você está abrigado lá em Nosso Lar, que é o exemplo que a gente tem mais concreto, né? Que a gente tem relato sendo dito para nós. Se você habita o Ministério da Regeneração e do Auxílio, é um tipo de comida, mas um pouco mais forte, vamos dizer assim. Um pouco mais grosseira, mais incrementado. Se você está na comunicação e no esclarecimento, você tem frutos como alimentos. Lá na elevação é suco. Olha como é que a coisa vai, né, se sutilizando. E na união divina, ela falou para ele, meu filho, não dá, no caso quem falou foi a irmã do Lísias. Não dá nem para a gente imaginar como é que eles se alimentam lá. Provavelmente, muito através da respiração. Então, no caso aqui, a dona Laura, né? Não, aqui quem está falando agora é o Lísias. O Lísias está explicando que tudo tem a natureza não dá saltos, não é? A coisa vai no par e passo devagar. A cada encarnação que nós formos tendo, nós vamos, se a gente numa encarnação já conseguiu se abster de carne animal alguns dias, não é? Em função dos nossos trabalhos na casa espírita, a gente, para uma próxima, vai ficar mais fácil, a gente às vezes até não se alimentar mais dos nossos irmãos inferiores na criação, não é? Se a gente realmente não tiver trabalhos pesados. Nós temos aqui uma analogia para fazer com o capítulo de Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito, no capítulo 16 do Êxodo, em que é dito assim: e todos os filhos de Israel, estando neste deserto, murmuraram contra Moisés e Arão. Por quê? Aí está dizendo assim, versículo 3 do capítulo 16: provera a Deus que nós fôssemos mortos no Egito pela mão do Senhor, quando lá estávamos assentados junto a panelas de carnes e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes vós a esse deserto? Para matardes a fome todo o povo? Porque eles estavam peregrinando pelo deserto. Sim. E logo depois disse, porém, o Senhor a Moisés: eis aí, vou eu fazer chover para vós pães do céu. Saia o povo e colha o que baste para cada dia, para eu tentar se ele anda na minha lei ou não. Então é o maná, que é o do céu, né? Aquilo que está no Êxodo também, um recurso. E aí nós assistimos algumas
algumas palestras, principalmente o doutor Haroldo Dutra, falando sobre isso, na questão de que isso também nos diz que Deus nunca nos desampara. Se nós tivermos que ficar no corpo, cumprindo a nossa tarefa, a nossa provação, expiação, nós vamos ficar. Deus não nos vai dar recurso. Porque tem muita gente passando fome no mundo? Tem. Muita. Nós somos uma escola de expiação. Nós somos um hospital de almas doentes, muito doentes. Mas quem tem que ficar no corpo, vai ficar. Eu lembrei agora, sabe o que? Não sei se você consegue achar, a experiência da Poliana, que ela não tinha nada que comer. Ação e reação. E os espíritos vão prover a alimentação num pote de água. Eles vão colocar alimento, que a gente não entende bem, não é? Fluidos ali naquela água, uma jarra de água que tem, porque é a única coisa que ela tem em casa para se alimentar, e ela está doente, até eles poderem, de alguma maneira, influenciar algum encarnado para chegar até ela. Mas naquele momento, a alimentação que ela vai ter vai ser através da água. Não sei qual é o capítulo. Estou tentando achar aqui. Se a gente não conseguir achar hoje, a gente traz aqui, no capítulo próximo... 13, débito estacionário, ação e reação do livro André Luiz. Vê se também. você consegue achar. Qual é o capítulo? Capítulo 13, é muito interessante, porque o assistente fala, o André Luiz ouve a conversa dos instrutores. Assistente, nossa irmã Poliana parece vergar, em definitiva, ao peso de imensa prova. Ela está, como a Teresa falou, com necessidades físicas, com um filho totalmente deformado, no meio lá do mato, passando necessidade. Olha a pergunta que ele faz. Revoltada? Nós lemos isso semana passada lá no centro, estudamos. Revoltada, ele não está preocupado da fome, ele está perguntando se ela está revoltada, porque é a encarnação dela. Olha a visão do espírito. Revoltada, e aí, né? Porque a alma é que é eterna. Continua, lá na frente está assim. Há breves minutos, achávamos em paisagem rural pobre e triste, num casebre totalmente exposto à ventania e tal. E aí, a poucos metros, numa esteira de palha ao rés do solo, mísero anão paralítico exibia o semblante alvar. Reconhecia-lhe-se de pronto a idiotia completa sobre a vigilância da enferma desditosa, né? E a Poliana e o Sabino, o filhinho dela. E aí, eles fazem um exame, Silas de pé. Deixa eu ver aqui, Teresa. Tá aqui, ó. O assistente comunicou-nos... Aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas de pé, como que buscava, na choça desguarnecida de tudo, algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Todavia, somente velho cântaro ali guardava pequena porção d'água. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata. Assim, vimos-la aplicar passes a glote, com desvelada atenção. Então ele magnetizou a água e deu a ela. Mas eu acho que os espíritos que chegam como flâmulas... sim, depois, mais na frente, né? Eles mais trazem na frente. mais coisa. Aí ele faz uma prece. Meu Deus. Tá aqui. Logo depois que ele faz uma prece, é assim, olha, a voz de Silas tocada de profunda fé, tal, azulíneas cintilações de embalo-lhe a cabeça. E como resposta do alto, ali na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas, em pontos diferentes do espaço que se aproximavam de nós celeremente. E aí, em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza associadas aos fluidos foram trazidas à nossa enferma, que as inalava a longos sorvos. E em tempo breve vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para a necessária restauração. E também se alimentou pela respiração. Ela inalou, né, os fluidos. Muito bonito. Que ele trouxe. É o capítulo, a livração e reação, o capítulo 13, débito estacionário. Isso. Depois no próximo programa a gente conversa mais um pouco sobre esse assunto. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.